Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos aprender a carregar os dados na nossa aplicação. Estamos aqui de onde paramos na última aula, então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um novo terminal, fazer yarn start. Aplicação rodando, vamos começar as nossas edições. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, no caso, é remover esse background. Nosso background foi removido. Agora eu vou criar um componente chamado de projetos. Foi incorreto. Então no caso é projetos. Beleza, aqui dentro, como fazemos usualmente, vou criar um index.tsx. E aqui a gente vai adicionar as nossas configurações. Então import React from React, import styled from styled components. E aqui a gente vai exportar os elementos. Export default function projetos. E aqui a gente vai retornar. Caso a gente vai retornar por enquanto, só para a gente visualizar as adições, eu vou retornar apenas um título 1, um H1. Beleza, agora eu vou fazer o que? Eu vou lá na nossa página home e vou trocar esse H1 de home aqui pelo nosso componente projetos. Beleza. Visual Studio aqui já adicionou nessa referência para a gente. Quando a gente salvar, vamos ver que a nossa aplicação continua da mesma forma. Então vamos editar aqui o nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um const project list igual a style.section aqui para a gente colocar a nossa lista de projetos. Então o que é que a gente está querendo fazer aqui, ó? A gente analisar a página home, ela tem aqui uma lista de projetos. Então a gente está configurando aqui para esses projetos aqui, no caso, aparecerem. Apesar da gente ter colocado notícia aqui, né? Então aqui a gente queria carregar os nossos projetos. Beleza. Então aqui, ao invés de carregar um H1, eu vou carregar um project list, que é a nossa lista de projetos. Beleza, e de onde vem os dados dos nossos projetos? Então a gente vai fazer o que, ó? Aqui no caso em src, a gente vai criar uma nova pasta e vamos colocar o nome dessa pasta de data para armazenar os nossos dados. Dentro dessa pasta data, a gente vai criar um novo arquivo chamado projetos.tsx. E aqui dentro eu vou copiar e colar as informações dos nossos projetos. Beleza, aqui o nosso projeto vai ser um objeto do JavaScript chamado aqui de projetos. Esses projetos, ele vai ter uma lista. Esse colchetes aqui vai denotar uma lista. Então, quantos elementos tem essa lista? Ó? Esse abre chaves e fecha chaves denota um elemento. Então, a gente vai ter um elemento, dois elementos e aqui três elementos. E quais são as informações que cada um desses elementos tem? Por exemplo, cada um deles tem um nome, uma imagem, uma situação, que seria o nome do projeto, a imagem do projeto, a situação, se está em andamento ou não. Esse feature é se ele está em destaque ou não. Então aqui no caso, esse projeto aqui, este aqui está em destaque. Esse terceiro aqui não.
Beleza, o que é que a gente tem mais? Tem uma descrição de cada projeto. Esse primeiro aqui é a descrição dela. O mercado requer profissionais cada vez mais e assim sucessivamente. Esse segundo, os alunos de bacharelado, do bacharelado de Tecnologia da Informação estão. Esse terceiro, o projeto objetivo é promover o curso interdisciplinar e assim sucessivamente. Então a gente tem três elementos aqui, que a gente pode ver como objetos. Cada objeto ele tem as suas informações. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para projetos. Aqui a gente vai colocar o que? Importe, no caso, projetos. From. Então a gente está em que pasta? Na pasta projetos. Então a gente tem que sair de projetos. Tenho que sair dentro de componentes. Tem que entrar dentro de data. Tem que pegar aqui projetos. Beleza, note que a gente não coloca a terminação .tsx. Beleza, aqui ó, a gente vai caminhar sobre esses projetos. Então, projetos, lembre-se que o nosso projeto é uma lista de elementos. Então, se a gente analisar novamente, ó, projeto tem o que? Um elemento, dois, tem três elementos. Então, como a gente está pegando elementos aqui do React, a gente vai colocar o abre chaves e fecha chaves, ou abre bigode, fecha bigode, como preferir. E a gente vai pegar, ó, aqui tem três elementos, podia ter mais. Como a gente está só colocando alguns projetos, então a gente por enquanto vai trabalhar com esses três elementos. Então em destaque tá esse projeto aqui, o Formando Campeões, o Pré-Algoritmos. Esse daqui ó, não tá em destaque, então a gente vai carregar esses dois que estão em destaque, porque aqui ó, só aparece dois projetos. Beleza. Então aqui a gente vai em projetos, para carregar só aqueles projetos que estão em destaque. Então a gente vai fazer um filtro desses elementos aqui, que tem três. A gente vai pegar ó, só esses dois aqui que estão em destaque. Não vai pegar um terceiro porque a propriedade ó, em destaque dele está falsa. Beleza, então a gente vai dizer ó, que eu vou analisar um projeto. Eu vou pegar aqueles projetos, ponto, ó, propriedade destaque, feature. A gente vai colocar aqui, vai pegar aqueles que tem essa propriedade, ó, igual a verdadeiro, igual a true. Beleza, desses daqui a gente vai fazer um map. Então, o que seria um map? Então, um map é um elemento da computação que ele recebe uma lista de elementos. Que lista de elementos é que ele vai receber, ó? Como a gente fez um filtro primeiro, ele vai receber os elementos que estão em destaque. No caso, esse elemento aqui e esse elemento aqui. Ou seja, o projeto Formando Campeões e o projeto Pré-Algoritmos. Então, ele recebe uma lista de elementos e retorna como resultado também uma lista de mesmo tamanho. Então, se ele recebe uma lista com dois elementos, ele vai produzir como resultado uma lista também com dois elementos. Só que pode ser, essa lista, né, que é retornada, pode ser retornada em outro formato. Então, como formato de retorno aqui, a gente vai retornar uma visualização para cada projeto. Então, para cada um desses projetos que estão aqui na nossa lista, então faltou a gente colocar aqui nome da variável, que vai ser projetos. Para cada um dos projetos que estão na nossa lista, que já foram filtrados, no caso, que estão em destaque, a gente vai retornar um card para ele. Então aqui a gente vê, ó, a gente tem dois projetos, cada um deles estão em um card. Beleza, e de onde vem esse card? Então a gente quem vai criar esse componente. Então vamos criar um novo componente aqui. Eu vou chamar ele de, no caso, eu vou chamar de projetos card. Beleza, e aqui dentro eu vou colocar um arquivo chamado index.tsx. Beleza, aqui no card eu vou importar styled from
styled components, que eu vou fazer mais o que? Criar o nosso card. Então, const card vai ser igual a styled ponto, criar aqui como uma div. Não, melhor, vou criar como um article. Então, o article seria um elemento, né, da nossa aplicação. Geralmente é utilizado, por exemplo, quando você está criando um blog. Então, cada post do seu blog seria um artigo. Beleza. Então, aqui para esse artigo eu vou deixar assim por enquanto, só para a gente poder acompanhar melhor quando a gente estiver adicionando o CSS. Então, vou colocar aqui export default card. Beleza. Para os projetos aqui a gente vai fazer o quê? Então, para cada projeto a gente vai criar um desses cards. Então, aqui a gente vai criar um card. Beleza. Aqui, quando a gente está caminhando sobre uma lista no mapa, aqui a gente tem que colocar uma key, que seria uma chave que identifica unicamente cada um desses elementos aqui do mapa. Nesse caso aqui a gente pode colocar como chave, no caso, o nosso projeto ponto. No caso, o nome do nosso projeto. Então, aqui eu coloquei projetos, na verdade eu queria colocar projeto. Então, para cada projeto, a gente vai pegar aqui, ó, o nome dele. Essa propriedade aqui, name. Faltou a gente importar o card, então vou fazer import, no caso aqui, card from. Então, para chegar em card, a gente tem que sair de projetos e entrar dentro de projetos card. Beleza, vou salvar. E a gente precisa só remover aqui esse ponto e vírgula. Então, vou fazer o que aqui? Eu vou primeiro pegar as nossas imagens. Então, aqui a gente tem as nossas imagens. Então, tem a primeira e a segunda imagem. Então, vou pegar essa primeira aqui. Beleza, essa imagem aqui em particular. E vou baixar. Pegar também a segunda. E vou baixar. Beleza, então vou pegar aqui, ó, a primeira imagem e jogar aqui dentro, no caso, dentro da pasta Images. Beleza, aqui a gente já tem esse elemento aqui, eu vou renomear ele para pré-algoritmos. Beleza, vou colocar agora a segunda imagem. Então, vou aqui, a segunda imagem, colocar aqui dentro de imagens. Eu vou chamar esse daqui de formando campeões. Beleza. Aqui a gente tem as nossas imagens. Se a gente for aqui dentro do projeto, ó, para, no caso, formando campeões. Então a gente está indo dentro de imagens, pegando essa imagem particular, e para pré-algoritmo a gente está indo dentro de imagens, pegando aqui essa imagem em particular. Então, só para a gente ver os efeitos dessas edições, vou fazer o que? Vou definir aqui embaixo um elemento para representar o nome do nosso projeto. Então, vou colocar aqui project name igual a styled, criar aqui como H2. Beleza. Aí aqui dentro do card eu vou fazer o que? Vou colocar aqui o project name. E aqui eu vou colocar o que, ó? Dentro eu vou colocar projeto, né, ponto name. Quando a gente salvar, a gente já vai ver aqui, ó, que apareceu os nomes dos projetos.
mas aqui ó, apareceu um abaixo do outro. Na versão móvel era esse comportamento aqui que a gente queria mesmo. Então, para a versão desktop, a gente vai querer que eles apareçam um ao lado do outro. Então, o que é que eu vou fazer? O espaço, né, que esses elementos estão ocupando ainda está muito pequeno. Então, eu vou aqui, ó, Project Card, vou definir aqui algumas propriedades. Então, vou definir a altura, ó, como 600 pixels. Então, se a gente salvar aqui, os elementos ó, já estão um abaixo do outro, cada um com 600 pixels. Beleza, então vou voltar aqui no caso para o nosso projeto. Então, além do nome do projeto, né, a gente tem uma descrição. Então, também vou criar aqui, ó, const description igual a styled.p. Seria P uma tag HTML que representa o nosso parágrafo. Não vou estilizar agora, só para a gente ver os efeitos depois. E aqui eu vou colocar o que? Description, que a gente acabou de criar. E como descrição a gente vai colocar projeto.description. Então se a gente salvar, ó, vamos ver ó, que a descrição dos nossos projetos já está aparecendo. Então além da descrição, o que é que a gente tinha mais? A gente tinha a nossa imagem. Então vou definir também aqui uma tag para nossa imagem. Então const image ser igual a styled.img, que é a tag HTML que representa a nossa imagem. Beleza, aqui dentro eu vou fazer o que? Dentro do card vou colocar a imagem src. A gente vai colocar aqui o src, o source, né, da nossa imagem. E aqui a gente vai colocar o texto alternativo. Então, como texto alternativo, eu vou colocar projeto.name, o nome do projeto. Como imagem, a gente vai colocar o que? A gente poderia colocar aqui, ó, projeto. No caso aqui, a nossa imagem está onde? Vamos analisar. Nossa imagem está dentro de Assets, está dentro de Image. E aqui estão elas. Se a gente for analisar aqui no nosso projeto, aqui a gente só tem um caminho a partir de imagens barra o nome da imagem. Então a gente tem que adicionar esse asset. A gente vai colocar o crase. Então tá dentro de assets, então a gente vai colocar assets barra e vamos colocar aqui, ó, colocar aqui o caminho da nossa imagem, que está em projeto.image. Então, quando for carregar, ele vai carregar a imagem que está dentro de assets barra, vamos analisar aqui, ó, barra images barra o nome da imagem. Beleza, mas para chegar lá nessa imagem a gente tem que fazer o que? Tem que sair de projetos, ó. Tem que sair dentro de container para depois chegar a assets. Então a gente tem que fazer o que, ó? Sair dentro de projetos, sair dentro de components, para depois a gente chegar dentro de assets. Se a gente for declarar, utilizar uma imagem dessa forma, quando a gente for carregar, vamos ver que vai dar um erro. Então aqui a nossa imagem ela não foi carregada. Para resolver isso, a gente vai colocar, ó, o nome require, que é para a gente poder carregar essa imagem, porque a gente está carregando ela de forma dinâmica. É diferente quando a gente estava utilizando o logo. Por exemplo, quando a gente estava utilizando o logo, só carregava aqui o caminho da nossa imagem e colocava aqui. Mas no caso a gente não pode definir aqui em cima, porque essa imagem vai mudar dependendo do projeto. Por exemplo, se for o projeto Formando Campeões, vai ser essa imagem. Se for esse outro projeto, vai ser essa outra imagem. Então vamos salvar. A gente vê agora ó, que as imagens elas já estão aparecendo. Então o que a gente percebe também é que o nosso card está muito próximo aqui do topo.
Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode adicionar um respiro. Então vou fazer o que? Para configurar isso, eu vou adicionar uma margem top. Adicionar uma margem top de 20 pixels. Se a gente salvar aqui, então aqui agora já a imagem já se distanciou um pouco. Beleza, outra coisa que a gente percebe é que as nossas fontes elas não estão, no caso, na fonte que a gente deseja. Então vou fazer aqui um font family para definir a fonte do nosso texto. Vou colocar Roboto e sans serif. Beleza, quando a gente salvar, vamos ver ó, que a nossa fonte ela já mudou. O que a gente percebe também é que a nossa imagem ela está passando aqui da borda, né, do nosso card. Beleza, ele não está com um comportamento muito interessante. O que a gente vai fazer? Vamos aqui no nosso card e vamos definir aqui uma propriedade chamada de overflow e vamos colocar como hidden. O que essa propriedade vai fazer? O que estiver passando na nossa imagem, né, ela vai cortar. Beleza, então vamos fazer o que? Vamos voltar aqui para o nosso projeto. E aqui a gente vai continuar as nossas configurações. Beleza, então aqui a gente também vai definir um tamanho para a fonte do nosso texto. Ele está muito pequeno, então a gente vai colocar aqui ó, fonte size, colocar de 1.6 rem. A gente vê agora já aumentou um pouco. Para nossa descrição, né? A gente vai colocar o que? Vamos colocar aqui color, vamos colocar a cor dele como cinza. Beleza, já ficou uma cor cinza legal. O que é que a gente vai fazer mais? Vai fazer a mesma configuração aqui para o nosso H2. Então, color, vá colocar aqui a cor cinza. Beleza, vamos definir também aqui a font size como 1.6 rem. E vamos colocar uma margem, né, para distanciar, no caso, o texto do nosso card anterior, né, no caso, do nome do projeto, do nosso texto e também do card anterior. Então, vamos adicionar uma margem acima e abaixo, de 10 pixels e 0 nas laterais. Beleza, aqui no H2 eu também aqui está como negrito, né, então vou tirar esse negrito. Eu vou colocar aqui no caso um fonte weight, que é o peso da nossa fonte. Eu vou colocar aqui como normal. Beleza, vamos configurar aqui também um pouco a nossa descrição. Então o que é que a gente vê, né? Que ela tá, no caso, se expandindo, né? Aqui até abaixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir um tamanho para ela. Então a descrição, vamos dizer que a altura dela vai ser de 150 pixels. Beleza, já definimos agora uma altura para nossa descrição. E a gente vai dizer mais o que? Vai dizer que o overflow, ou seja, o texto que estiver passando, né, do nosso card, a gente vai esconder. Então vai colocar aqui hidden. Beleza, então aquele texto ó, que estava passando a altura do nosso card, então a gente pegou e escondeu, né? Futuramente a gente vai adicionar aqui um mais, uma propriedade de mais para a pessoa pegar mais informações sobre o projeto. Outra coisa que a gente vai definir aqui é a distância, né, entre as linhas. Então vamos colocar aqui line height de 1.6 também.
Beleza, nossas linhas, né, já ficaram um pouco mais distanciadas uma das outras. Beleza, eram essas as configurações que queríamos para o nosso projeto, né? Para carregar aqui a lista de projetos. Então, se a gente colocar para uma tela maior, né? Ainda não está tão interessante. Então, nas próximas aulas a gente vai organizar e depois a gente vai carregar aqui embaixo o vídeo sobre o laboratório. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Abrir um novo terminal. Git status para ver o que mudou. Git add ponto. Beleza, mudanças adicionadas. Git status para ver se realmente foram adicionados. Git commit -m. Vou colocar aqui adicionando projetos. E por fim, git push. Mudanças enviadas. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.